Boa tarde a todos. Hoje estamos dando início mais um Fique por Dentro. Hoje nós estamos recebendo novamente a Senior Solution. Bom, para quem não conhece a Senior ainda, né? Ela atua há mais de 17 anos no mercado brasileiro de tecnologia, da informação. É uma das empresas líderes de desenvolvimento e comercialização de softwares e aplicativos para o setor financeiro no Brasil. E recentemente ela acaba de comprar mais uma empresa, a Aquarius, que entra no setor também agora de consórcios. E vamos receber agora para conversar o José Leone, ele é o gerente de RI da Senior. José, tudo bom? Tudo bem, estão todos bem, boa tarde, obrigado Souza Barros pela oportunidade. Podemos começar, Clodir? Podemos, já estamos visualizando. Ótimo. Bom, pessoal, boa tarde a todos os conectados. Eu vou iniciar pelo slide de número 3, que traz os destaques do trimestre e do ano. Tá? Eu gostaria de destacar aqui no slide 3, no gráfico da esquerda, que a receita líquida do trimestre foi recorde. Ela foi 21,3% superior ao mesmo período do ano anterior, decorrente do aumento do ticket médio, que subiu 32% em relação ao quarto trimestre de 2013. Tá? A gente teve um ótimo desempenho nas 4 unidades de negócio, que o Pedro Torres vai detalhar em breve. A gente atua com as unidades de software, serviços, outsourcing e consultoria. Então, os destaques foram consultoria, que subiu 85%, e serviços, que subiu 63% em relação ao quarto tri do ano passado. Além disso, no ano, a gente teve o 9º crescimento consecutivo. O ano também foi recorde, de 71 milhões de reais de receita líquida, e foi 39% superior à receita líquida em 2013. Tá, com isso, no gráfico central, vocês podem observar, foi o 7º trimestre consecutivo de lucro, um resultado a ser comemorado, com um valor 95% superior ao primeiro trimestre de 2013, que foi o trimestre em que a gente realizou nosso IPO, nossa oferta pública inicial de ações. Bom, no gráfico da direita do slide 3, a gente destaca aqui as receitas recorrentes, que também foram recorde, de 14 milhões de reais, 11% superiores ao quarto tri do ano passado, reflexo do crescimento das unidades de software outsourcing, que são as unidades que têm receita recorrente, que representaram 75% das receitas do trimestre. No ano também, as receitas recorrentes foram recordes, 54 milhões de reais, 31% superiores a 2013, e representaram 76% do total das receitas. Bom, passando para o slide de número 4, aqui ainda nos destaques, a gente teve recorde também no gráfico da esquerda de lucro bruto. O lucro bruto ficou em 7,7 milhões de reais, 25% superior ao quarto trimestre de 2013, com um recorde de margem bruta também de 41,2%, resultado do crescimento combinado ao controle de custos da companhia. No ano, o recorde foi de 27,5 milhões de reais, 49% superiores aos valores de 2013, com uma margem bruta de cerca de 39%. No gráfico central do slide, a gente traz também as despesas. Teve um aumento de despesa devido a fatores não recorrentes relacionados a intangíveis. Desconsiderando esses valores não recorrentes que não tiveram efeito caixa, a gente teria uma redução das despesas para 26% da receita líquida. Ou seja, seria um resultado melhor do que o do ano anterior, que ficou em 27%, e melhor do que o quarto trimestre do ano anterior, que ficou em 27,1%. No ano, então, a gente também teve um aumento de despesa, por conta desse efeito não recorrente no trimestre, e ficando em 27,6% da receita líquida. Lembrando que, se não houvesse esses efeitos relacionados a intangível, a despesa teria caído. Bom, no gráfico da direita, o EBITDA também foi recorde, ficou em 3,3 milhões de reais, 52% superior ao mesmo valor no ano passado, no mesmo período do ano passado, com uma margem EBITDA de cerca de 18%, que representou a maior margem EBITDA desde o nosso IPO. No ano, o EBITDA também foi recorde, de 11 milhões de reais. Ele mais do que dobrou, ele aumentou 114%,
e a margem EBITDA do ano ficou em 15,4%. Bom, gostaria de passar a palavra agora para o Pedro Torres, que vai detalhar um pouco os resultados por unidade de negócio, iniciando por serviços, iniciando por software, em seguida serviços, depois outsourcing e consultoria. Boa tarde a todos. Aqui quem fala é Pedro Torres, sou analista da área de relações com investidores da Senior Solution. Bom, apresentando aqui como o José Leone colocou as unidades agora individualmente, começando por software, no slide de número 5. A unidade de software apresentou recorde de receita líquida de 8.900.000, um crescimento de 6% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, refletindo a correção aqui dos nossos contratos com base na inflação. No ano também tivemos um recorde de 34 milhões, com crescimento de 32% em relação ao ano passado, principalmente devido à aquisição da Drive no segundo trimestre de 2013. Fazendo a divisão entre as unidades de São Paulo e Rio de Janeiro, tivemos primeiro em São Paulo uma soma de 4.600.000, crescimento de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior, representando 51,8% do total da unidade neste trimestre, enquanto o Rio de Janeiro, que representou 48,2%, somou 4.200.000 de receita, um crescimento de 9,4% em relação ao quarto trimestre do ano anterior. O lucro bruto, no gráfico da direita, vocês podem observar que também atingimos um novo recorde de aproximadamente 5 milhões, crescimento de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo a margem de 55,6%. No ano, também tivemos um recorde de 17.900.000, ou seja, 35% a mais do que o ano de 2013, atingindo a margem de 52,8% dentro do nosso nível histórico de margem. Agora no slide de número 6, a unidade de serviços, que teve como destaque um forte crescimento da receita e expansão da margem bruta. Tivemos o quinto trimestre consecutivo de crescimento, totalizando 3.200.000, ou 62,7% a mais do que o mesmo período do ano passado. E aqui foi impulsionado principalmente pelo aumento do ticket médio líquido. No ano, somamos 11.200.000, crescimento de 62,1% em relação a 2013. Agora, no gráfico do meio, a quebra entre os serviços associados a software e os serviços não associados a software. Os associados a software, que representaram 42,6% do total da receita no trimestre, somaram 1,3 milhões, ou seja, mais de 16% em relação ao quarto trimestre de 2013. Já os não associados, que representaram 57,4%, somaram 1,8 milhões, mais 132% em relação ao quarto trimestre de 2013. Já o lucro bruto, no gráfico da direita, somou 1.200.000, ou seja, crescimento de 193% em relação ao mesmo período do ano anterior, com uma margem bruta de 39%. Já no ano, uma somatória de 3,8 milhões, crescimento de 340% em relação ao ano passado, e uma margem de 34,6% também dentro do nosso nível de lucratividade histórica. No slide de número 7, a unidade de outsourcing. A unidade de outsourcing, que teve um recorde de receita e uma ampliação dos números de profissionais como destaque, somou no trimestre 5.163.000, ou seja, 20% de crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior. Aqui, principalmente, em decorrência da adição de novos clientes, 7% a mais do que o mesmo período do ano anterior, e também aumento do número de profissionais que a gente vai ver a seguir no gráfico ao lado. No ano, a receita foi de 19,7 milhões, crescimento de 28,3%. No gráfico do meio, como eu tinha dito, demonstrando o número de profissionais, o aumento, né, a média do quarto trimestre de 2013 havia sido 98%, e já nesse 98 profissionais, enquanto nesse trimestre somou 112 profissionais, um aumento aí de 15%.
decorrente do aumento contínuo pela demanda por terceirização. O lucro bruto da unidade chegou a 972 mil, crescimento de 4% em relação ao quarto trimestre de 2013, com margem bruta de 18,8%. Já no ano, somamos 3,2 milhões de lucro bruto, com crescimento de 5% em relação a 2013 e uma leve redução da margem para 16,5%, decorrente de um atraso nas negociações sindicais. Por último, a unidade de consultoria, no slide de número 8. A unidade de consultoria teve uma receita líquida no trimestre de 1,5 milhões, um crescimento de 85% em relação ao quarto trimestre de 2013, que foi resultado da conquista de novos clientes, e aqui um aumento de 36% em relação ao número que tínhamos no mesmo trimestre do ano passado, e também uma expansão do ticket médio, um crescimento de 39% em relação ao quarto trimestre de 2013. No ano, a receita líquida foi de 5,8 milhões, 89% maior do que o ano de 2013, e foi o segundo melhor resultado desde a aquisição da Control Bank no ano de 2010. Fazendo a segregação entre a demanda por produtos da referência à resolução 4282 do Banco Central, tivemos, referente a isso, 42% do total da receita da consultoria, ou seja, 642 mil. Aqui lembrando que isso tem possíveis desdobramentos para uma série de outros projetos dentro dessas empresas de arranjo de pagamento. E também vale destacar a retomada da demanda por projetos de constituição de novas instituições dentro desse cenário de aumento da taxa de juros. Por fim, o lucro bruto da unidade totalizou 565 mil, 58% de crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior, com margem bruta de 37%. No ano, o lucro bruto foi de 2.300.000, crescimento de 90% em relação ao ano de 2013 e margem bruta de 39,6%. Bom, eu agradeço a oportunidade de Souza Barros, passo de volta aqui a palavra para o nosso gerente José Leone. Bom, obrigado, Pedro. No slide de número 9, a gente fala aqui do lucro líquido. Eu queria destacar que o lucro líquido também foi recorde, impulsionado pelo bom desempenho que o Pedro acabou de detalhar nas 4 unidades. As 4 unidades cresceram no ano de 2014. Então, o lucro líquido alcançou 1.600.000. Teve uma redução no trimestre de 20%, devido aos fatores não recorrentes, que eu vou destacar no gráfico da direita do mesmo slide de número 9, mas no ano ele foi recorde, superior a 11 milhões de reais, um aumento de 109%, então o lucro mais do que dobrou de 2013 para 2014, com uma margem líquida de 15,6%, refletindo o bom desempenho operacional e também financeiro e redução significativa da nossa alíquota de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Bom, no slide da direita, é justamente esse efeito não recorrente que eu queria detalhar. A gente teve no quarto trimestre de 2014 uma comparação prejudicada do lucro líquido por conta da contabilização de cerca de 320 mil reais em benefícios fiscais que foram reconhecidos no ano de 2013 e que não apareceram no ano de 2014. Também aconteceu um efeito na depreciação e amortização, a gente reconheceu uma provisão de 960 mil, que impactou a nossa linha de lucro. Então, no gráfico vocês podem perceber que o EBITDA ajudou positivamente o resultado, o lucro no caso, e o resultado financeiro também. Esses dois efeitos que eu detalhei de depreciação, amortização e da alíquota de imposto de renda, prejudicaram o lucro, mas no ano, ressalto que o lucro dobrou em relação a 2013. Bom, aqui no penúltimo slide, detalhando um pouco a nossa alíquota de imposto de renda e contribuição social. Aqui a gente tem os efeitos no ano de 2014, tá? A alíquota oficial de 34%, ela foi reduzida por conta de compensação de prejuízos fiscais, praticamente 7 pontos percentuais, mais 6 pontos percentuais de redução por conta da projetos de pesquisa e desenvolvimento relacionados à lei do bem, mais 5 pontos percentuais de redução em relação à deliberação de juros sobre capital,
cerca de 3 pontos percentuais de redução por conta da amortização do ágio dedutível das aquisições e alguns ajustes que fazem a alíquota subir em mais 3 pontos percentuais, resultando numa alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social de 16%, o que ajudou, como eu falei no slide anterior, a fazer com que o lucro mais do que dobrasse no período. Passando agora para o slide de endividamento, aqui mostra a nossa posição de caixa do quarto trimestre de 2014 em relação ao terceiro trimestre de 2014. A gente teve um aumento do caixa líquido de cerca de 4 milhões de reais de um trimestre para o outro, e um aumento no caixa bruto também de superior a 3 milhões de reais, com redução da dívida bruta em 663 mil reais. Aqui vale destacar que alguns efeitos aconteceram pós o quarto trimestre, que foram a aquisição da Aquarius Tecnologia, entrando no segmento de soluções para administradoras de consórcio, e a primeira parcela do financiamento junto ao BNDES ProSoft de 4 milhões de reais, também em fevereiro de 2015. Bom, por último, as considerações finais. Eu queria destacar que esse foi um resultado muito bom para a companhia, temos muito a comemorar. Foi o melhor ano e trimestre da história da Senior Solution. A gente falou um pouco lá atrás, mas vale ressaltar novamente, foi o 7º trimestre consecutivo de crescimento das receitas líquidas e o 9º ano consecutivo de crescimento com uma taxa anual composta de 25,6% ao ano de crescimento. Então, esses resultados sólidos reforçam a nossa posição como líder no desenvolvimento de softwares para a vertical financeira, tendo um crescimento tanto orgânico quanto via aquisições de empresas, e fortalece nossa posição para continuar fazendo aquilo que a gente tem entregue ao mercado nos últimos trimestres e nos últimos anos. Bom, gostaria de agradecer e abrir para perguntas. Obrigado, José Leone, obrigado, Pedro, pela apresentação. E parabéns, né, pelos resultados que vocês tiveram. Já passando para vocês aí, ó, só nesse ano, para quem não acompanha a empresa, ela teve uma valorização das ações em 17%, e nos últimos 12 meses, que foi nos períodos que o José Leone apresentou aqui para nós, 34% de valorização a empresa teve nos últimos 12 meses. Aí. Parabéns, hein, José, parabéns, Pedro, aí, pelo resultado. Obrigado. Nós temos perguntas, Clodoir? Temos. Tem aqui uma pergunta do Orlando, ele é da Stockman. Ele coloca lá, gostaria de saber quanto da aquisição da Aquarius acrescenta na receita da Senior Solution. Certo. Obrigado pela pergunta. A aquisição da Aquarius ela não foi consolidada nesse resultado que a gente está mostrando, que é o resultado de 2014, porque a aquisição foi feita em fevereiro de 2015, certo? Mas se você considerar a receita dos últimos 12 meses da Aquarius anteriores à aquisição, seria uma receita superior a 6 milhões de reais. Esse seria a dimensão do número que deve ser visto a partir de 2015. A outra pergunta é do Lourival, conhecido como Jacaré. Qual aquisição para 2015 e 2016 que tange aquisições de novas empresas vocês vão continuar adquirindo, mesmo com a situação econômica do Brasil e Europa, com a possibilidade de um PIB negativo? Bom, Lourival, obrigado pela sua pergunta. A nossa estratégia de aquisição independe do cenário macroeconômico brasileiro ou global. Tá? A gente tem um pipeline de mais de 180 empresas, todas visando complementar as soluções que a gente tem hoje. Então, dessas cerca de 180 empresas, a gente tem conversas em diversos estágios, com diversos empresários, visando a aquisição de soluções complementares às nossas. O Orlando está agradecendo a resposta. Obrigado. Outra pergunta, essa aí, mas assim, como que está hoje a política de dividendos da empresa, José? Certo, obrigado pela pergunta. Sim, obrigado pela pergunta, Clodoir. A gente deve deliberar algo próximo a 25%, que é o que está previsto em lei, por conta da necessidade da geração própria de caixa para continuar as estratégias de aquisição. Então, a gente não tem uma política formal de distribuição,
para o resultado do ano passado, de 2014, a gente, em assembleia, deve deliberar cerca de 27% do lucro líquido para dividendos e juros sobre capital. Maravilha, porque assim, como os clientes da corretora são muito pessoa física, né, então eles gostam muito de dividendos. Claro. Claro que a valorização e o crescimento também da empresa é bastante importante, mas tem muitos que são clientes que compram o papel e ficam por alguns períodos, então eles gostam de dividendos. Então essa pergunta sempre vem para nós, né? Como a Senior Solution é uma empresa de crescimento, só ressaltar que a gente tem uma destinação bem detalhada no planejamento estratégico para realizar novas aquisições com os recursos provenientes dos resultados de anos anteriores. Exatamente, vocês estão em fase de crescimento ainda, né? Então a empresa deve maturar daqui uns anos ainda, e ela deve chegar numa maturação que aí daria para distribuir mais dividendos. Mas é mais importante a aquisição hoje do que a distribuição de dividendos, porque de um lado a empresa continua crescendo e muito, né? Como vocês mostraram aí. Né? Exatamente. Bom, obrigado José Leone, obrigado Pedro, não tem mais perguntas, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, né? O Lorival também está agradecendo aí a pergunta, as respostas, e obrigado a vocês. Leone, fique à vontade aí para você concluir aí. Bom, eu só tenho a agradecer, lembrando que o ticker da Senior Solution é SNSL3, o resultado deve ser bastante comemorado, foi recorde para a companhia. E também agradecer a oportunidade pela corretora Souza Barros de oferecer esse espaço para a gente falar um pouco sobre esse resultado que tivemos no ano anterior. Estamos à disposição, os nossos contatos estão disponíveis tanto no nosso website de Relações com Investidores, quanto aqui no nosso último slide. Bom, obrigado a todos. Obrigado mais uma vez e estamos juntos no próximo Resultados. Eu agradeço, um abraço a todos aí. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.